Campeonato Nacional de Velocidade em Remo, competição realizada naturalmente no requalificado Centro Náutico de Montemor Velho, aqui nas imagens. Vamos para alguns dos melhores momentos da competição nesta reportagem compacta e abrimos justamente com o Double School Séniores femininos, a grande final. Esta final que contou com a participação de 3 embarcações, eram inicialmente 4, mas depois da desistência do Grupo Desportivo Ferroviário do Barreiro a ficarem apenas 3, todas elas as equipas do Porto. Temos já nas imagens Maria Rodrigues e Inês Oliveira, elas que vão se sagrar campeãs nacionais, que conseguem fazer uma excelente prova, naturalmente que tinham o seu foco na equipa do Infante. A Beatriz Tavares e a Beatriz Varela à partida seriam as favoritas a vencer esta final, mas o Sport a ter aqui uma demonstração de vontade e a mostrar que tem trabalhado bem, obviamente sendo um clube que aposta muito no remo feminino, vinha aqui para tentar conquistar este título, e assim foi. Elas conseguem vencer a prova com 5 segundos de vantagens e aqui já nos metros finais consagrarem-se campeãs nacionais do Double School Sénior feminino. Em segundo lugar então o Infante e em terceiro lugar a dupla do Clube Fluvial Portuense. Foi uma prova dura, desde o início até ao fim foi duríssimo, mas cumprimos com o plano que tínhamos pensado e pronto, e correu bem. E já o Quadrischool Séniores masculinos. Esta é uma das provas que mais antevia uma competição cerradíssima, e foi mesmo isso que aconteceu. Temos nas imagens do lado esquerdo o Clube Fluvial Portuense e a Associação Académica de Coimbra, agora aqui a liderar esta prova. Eles que assumiram a prova desde cedo, eles sabiam que a equipa do Fluvial iria querer comandar a prova, mas acabaram por tomar esta estratégia logo desde o início. Foram para a frente, controlaram os adversários do Fluvial desde muito cedo, e só assim foi possível eles conseguirem garantir a medalha de ouro. Podemos ver nas imagens que o Fluvial foi recuperando metros até às últimas remadas, mas a distância, a vantagem que a Académica tinha conseguido nos primeiros 1000 metros foi suficiente para garantir o primeiro lugar. Portanto, uma prova muito bem disputada, e estas duas equipas a demonstrar que estão num nível bastante acima dos adversários. Hoje a prova correu bem, correu conforme planeámos. Saímos para a frente, sabíamos que contra o Fluvial tínhamos que ganhar nos primeiros 1000 metros e eles depois iam acusar completamente a pressão. Foi isso que fizemos. Ainda deixámos-nos aproximar para os desgastar amanhã para o 8. Vamos ver como é que corre amanhã. Mas pronto, foi pensado e correu bem. E no programa seguimos agora com os Júniores, o setor feminino. Aqui está o Double School. No Double School Júnior tivemos a participação de 6 tripulações. Víamos nas imagens a equipa do VRL, Marta Araújo e Francisca Fontinhas, a liderar a prova. Elas tiveram uma largada bastante forte, mas nunca a equipa do Fluvial desarmou. Vieram sempre ali a morder os calcanhares da equipa de Viana do Castelo, e nos últimos 500 metros a dupla que vemos agora, Bárbara Branquinha e Maria Esmeriz, conseguem mesmo fazer um ataque forte à equipa de Viana e assumem a dianteira desta prova, conseguindo inclusivamente vencê-la por 5 segundos. Portanto, vemos inclusivamente nas imagens a dupla de Viana já com bastante dificuldade em acompanhar o ritmo das atletas do Fluvial Portuense, elas que fizeram uma prova
bastante forte nos primeiros 1500 metros, tentaram, mas a dupla do Fluvial manteve-se sempre bastante perto e no momento acertado a atacar e então a conseguir garantir o primeiro lugar numa prova em que temos o Fluvial em primeiro lugar, agora a cortar a meta, Viana Remadores de Lima em segundo e a dupla do Ferroviário do Barreiro em terceiro lugar. Foi uma boa prova, a largada não foi muito forte, não foi o melhor que já fizemos, mas depois viemos sempre a recuperar e as nossas colegas do BRL deram-nos uma grande luta, também têm feito um excelente trabalho, mas acho que no final nós nos superamos e correu tudo bem. Acho que já estávamos à espera disto há muito tempo. E já o Skiff Júnior. Passamos das duplas para o barco individual. Já nas imagens e naturalmente que temos estas três atletas, Maria Rodrigues, Carolina Lima e Madalena Peça, elas que seriam as favoritas à disputa pelas medalhas. O primeiro lugar, sem grande dúvida, vai para esta atleta que vemos agora do Cerveira, Maria Barbosa, desde cedo a comandar a prova. Ela sabia que as atletas Carolina Lima e Madalena Peça iam acompanhá-la, mas a cerca de 750 metros do fim a conseguir distanciar-se da sua adversária de Viana do Castelo, Carolina Lima, as duas atletas que se vão juntar e serão as representantes nacionais na cúpula Agenesse, mas no barco de 2. O terceiro lugar para Madalena Peça, atleta também já com vasto currículo na embarcação de skiff, portanto temos Cerveira em primeiro, VRL em segundo e Naval em terceiro. Foi uma prova no início bastante disputada pelas três, por mim, pela Madalena e pela Carolina. Tivemos bastante tempo ao lado umas das outras, mas depois consegui passar para a frente e conseguir ganhar. Mas foi uma prova super interessante, as condições também não eram as melhores, mas não estava péssimo. Então foi engraçado, foi uma boa prova entre as três e pronto, gostávamos muito mais das outras. E já o 400 Júniores masculinos. O escalão de júnior masculino foi talvez a surpresa deste campeonato. Todas as provas deste escalão foram extremamente bem disputadas. A que vemos nas imagens, o 4- foi uma delas. Podemos ver que a equipa do ginásio, que a cerca de 250 metros do fim, comandava a prova com cerca de um barco, mas o quarteto do Infante sempre muito próximo, a tentarem ao máximo tomar a dianteira da prova, o ginásio a responder sempre muito bem, portanto foram praticamente 2.000 metros de ataques e contra-ataques destas duas equipas. No final, uma vitória decidida no photo finish, que acaba por ficar na equipa da Figueira da Foz. André Kingwell, João Castela, Dinis Queiro e Tomás Neves, do ginásio figueirense, a sagrarem-se campeões nacionais. O Infante do Henrique em segundo lugar e em terceiro lugar temos a equipa de Coimbra, da Associação Académica de Coimbra. Uma prova muito bem disputada, com 5 tripulações, diferenças muito pequenas entre o primeiro e o quarto lugar. Foi uma prova bastante interessante, foi a primeira prova que a gente conseguiu fazer a nível nacional. Já tivemos a experiência de fazer lá fora e acho que foi uma prova bastante bem disputada. Desde o início até ao fim tivemos o Infante, foi ali sempre ataque a ataque connosco, nunca nos deixámos ficar muito para trás. Agora aqui ao final eles apertaram, a gente conseguiu responder ainda melhor e pronto, foi a diferença que conseguimos de milésimos, mas o que importa é que o título está cá. Foi muito trabalho ao longo da época e acho que estamos todos de parabéns e conseguimos o que queríamos. E no programa agora os juvenis, aqui está a embarcação monolugar. Uma das alterações que a Federação teve este ano no Campeonato Nacional de Velocidade foi a inclusão dos juvenis. Portanto, a ideia era juntar os juvenis aos júniores e permitir que estes atletas tivessem uma transição um pouco melhor e até os atletas mais novos pudessem experienciar as provas e a competitividade que o escalão de júnior já oferece. Penso que foi um sucesso. Na prova mais participada deste fim de semana, o skiff juvenil masculino, a vitória sem grandes dúvidas vai para Francisco Gonzalez, um atleta que fez praticamente a época toda no skiff, assumiu esta prova desde o início e consegue aqui uma vitória bastante expressiva com 6 segundos sobre o seu colega Tiago Loureiro do Viana Remadores de Lima. Diogo Cabral da ANL, que também fez a época toda no skiff com bons resultados, acaba por ficar apenas no terceiro lugar. E ainda no juvenis, o quadriscool. Desta vez o barco de 4, o quadriscool juvenil, o destaque vai obviamente para a equipa que vemos já na frente, o Viana Remadores de Lima, eles que vieram sempre muito apertados pela equipa da Naval Remo. Aliás, a distância entre estas duas embarcações é apenas de 4 segundos, mas o grande foco vai mesmo para a luta pelo terceiro lugar. Podemos ver aqui do lado esquerdo a equipa do Infante a tentar ao máximo ir buscar a medalha de bronze, que a cerca de 150 metros do fim estava entregue ao ginásio figueirense,
mas vamos ver que esta equipa da Figueira, com um pequeno precalço ali nos últimos metros, a não conseguir aguentar a medalha de bronze, e o Infante Dom Henrique acaba mesmo por conseguir essa tão desejada medalha numa prova que estamos a ver vai ser discutida mesmo ao photo finish. Portanto, é muito interessante. No escalão de juvenil nós temos provas que estão disputadas. Em primeiro lugar, Viana Remadores de Lima; em segundo, Naval Remo; e em terceiro lugar, Clube Naval Infante Dom Henrique. E já o setor feminino, também embarcação monolugar. Mais uma prova muito bem disputada, com cerca de 13 atletas. Destaque para a equipa do Fluvial Portuense, com Carmen Costa, ela que consegue esta vitória com 7 minutos e 33, num dia que, em termos de condições, podemos dizer, estava bom. Um bocadinho de vento contra, o que torna as provas mais longas, mas sem grandes diferenças entre as pistas, como o Montemor nos habitua. Campeã nacional, Carmen Costa do Fluvial Portuense. Em segundo lugar temos a Mafalda Oliveira da Naval, e em terceiro lugar temos a Iris Barros, que consegue aguentar a pressão de uma segunda embarcação do Fluvial e ganhar assim a medalha de bronze. E continuamos com os juvenis, aqui o barco 200. O 200 é um barco muito complexo, é muito bom ver estes atletas tão jovens a encarar este desafio de remar no 200, um barco tecnicamente muito exigente. Vemos aqui a equipa do Caminhense a conseguir fazê-lo bem. Mais uma prova muito gira de ver. Temos nas imagens o VRL, que com meio barco de vantagem acaba por conseguir a vitória apenas pelo photo finish. Um ataque muito forte da equipa da Académica nos últimos metros a deixar a decisão para o photo finish. No final de contas temos Viana Remadores de Lima em primeiro lugar, menos de meio segundo temos em segundo lugar a Académica, e a fechar este pódio temos o Caminhense. E nos juvenis apresentamos também, naturalmente, o 8+. Obviamente o 8+, sempre a prova emblemática de qualquer escalão, masculino ou feminino. Grande destaque para a equipa de Viana, o Viana Remadores de Lima, a conseguir aqui revalidar o seu título. O ano passado já o tinham conseguido fazer perante a equipa do Caminhense, naturalmente fortes adversários sempre neste tipo de embarcação. O Viana Remadores de Lima consegue sagrar-se campeão nacional com 5 minutos e 6, e a luta para o segundo lugar é absolutamente fantástica. O Viana Remadores de Lima não deixou nada para os seus adversários no que diz respeito à luta pelo primeiro lugar. O segundo lugar, sim, vemos nas imagens, tac a tac, remada por remada. Muito bom ver estes jovens a proporcionar e a lutar até à última remada pelo melhor lugar na classificação, neste caso que daria lugar à medalha de prata. Nos últimos metros, e vemos agora a equipa do Infante Dom Henrique a conseguir um ligeiro ascendente sobre o Caminhense e a conseguir assim a medalha de prata numa prova que termina com o VRL em primeiro, Infante em segundo e Caminhense em terceiro lugar. Foi uma boa prova, dentro dos possíveis com este vento, mas correu bem. Prova muito discutida. Sim, foi discutida até meio de prova e a partir de 750 metros a prova foi totalmente nossa. Estamos a apresentar o Campeonato Nacional de Velocidade em Remo, dos juvenis aos veteranos. Vemos agora a série mais rápida do 8, veterano masculino. Esta seria aquela que se esperava mais competitiva, mais rápida também, eventualmente, sendo que a primeira série tinha equipas mais jovens e acabou por se comprovar a equipa do Vila Condense na primeira série a estabelecer o tempo mais rápido, ainda que depois teriam que ser aplicados os handicaps de cada escalão. Nas imagens vemos a equipa do VRL, que desde cedo assumiu a liderança da prova. Eles sabiam que esta teria que ser uma estratégia para poderem bater a equipa do Infante, que se encontravam logo do seu lado, e a equipa do Fluvial. Assim foi, eles foram para a frente, conseguiram manter-se na frente. Os escalões desta série eram todos os mesmos, portanto a chegada à meta não iria mudar depois na classificação. O Infante acaba por não conseguir ultrapassar o VRL e inclusivamente a ser bastante apertado pelo Fluvial Portuense. Estas três que foram as 13 equipas que foram ao pódio, exatamente por esta ordem: VRL em primeiro, Infante em segundo e o Fluvial Portuense em terceiro. Foi estupenda, não podia ser de outra maneira. A equipa reuniu-se há 2 meses atrás para se preparar e estabelecemos um plano de treinos organizado, sempre muito bem orientado. O entusiasmo foi sempre patente nos nossos treinos e hoje vimos o reflexo do nosso trabalho. E voltamos aos séniores, aqui está o Double School. Muita expectativa nesta prova. A dupla da Naval, que já havia conseguido o título nacional de júniores,
a desdobrar aqui para séniores e obviamente tendo em conta o pedigree destes atletas e o seu trajeto, não só nesta época, a nível nacional e internacional, antevia aqui uma vitória, digamos, fácil para esta dupla. Foi assim, desde cedo eles foram muito rápidos na largada, assumiram o comando da prova, tinham obviamente os olhos postos na dupla que vemos agora em segundo lugar, onde estava Pedro Fraga, atualmente a representar a Académica como atleta e também com funções de treinador, que se juntou a Diogo Pinheiro, outro atleta muito experiente, mas a não conseguir acompanhar o ritmo desta dupla que vemos agora nas imagens, com um ritmo muito bom, muito fluido, uma remada bastante natural e bonita. Eles têm obviamente objetivos internacionais, já com uma final A no Campeonato da Europa de Júniores, e foi assim, eles vencem assim neste fim de semana 3 títulos nacionais, o Double Júnior, o Double Sub-23 e o Double Sénior, com Pedro Fraga e Diogo Pinheiro em segundo lugar e em terceiro lugar a equipa do Sport Clube do Porto. Foi uma boa prova, conseguimos sair para a frente, foi fácil de gerir, conseguimos ver sempre os nossos adversários, tivemos um bom conjunto, uma boa solidez de remada e conseguimos prevalecer. Pedro, prova controlada. Sim, nós viemos cá mostrar um bocado do nosso trabalho, muitos quilómetros, muitos treinos, e viemos cá mostrar o que é que temos feito. E já o barco 200. No 200 temos o destaque para a dupla de irmãos do Viana Remadores de Lima, Roberto Rodrigues e Nuno Rodrigues, atletas também eles muito experientes no remo nacional, eles que com os primeiros 1500 metros de prova absolutamente devastadores, conseguirem assim deixar praticamente o trabalho feito, ainda assim, e pelo que vemos nas imagens, eles com uma distância bastante grande, a não ser uma chegada tão fácil como eles esperariam, depois destes 1500 metros estão com uma vantagem tão grande. A dupla de caminha desde os 1000 metros começou a recuperar distância e com uma ponta final bastante forte, a assustar aqui a dupla de Viana Remadores de Lima, que consegue mesmo nos últimos metros garantir o primeiro lugar, mas uma chegada muito apertada, eles que acabam por pagar um bocadinho a fatura dos primeiros 1500 metros tão fortes, mas ainda assim o trabalho foi feito, eles conseguem sim o primeiro lugar no 200 sénior masculino, em segundo lugar o Caminhense e em terceiro lugar a dupla do Galitos. A prova correu dentro daquilo que a gente esperava, embora tivemos um percalço nos primeiros 500 metros, com uma rajada de vento que nos descontrolou um bocadinho, mas conseguimos recuperar. Depois no fim pagámos um bocadinho a fatura, perdemos um bocado da vantagem que trazíamos, mas o principal objetivo, que era ganhar, foi concretizado. Foi o resumo da época, basicamente. Condições hoje? As condições estavam boas, embora um vento um bocadinho instável e imprevisível, mas de resto sim, boas. E já o skiff sénior masculino? No skiff sénior tínhamos mais um caso de um atleta júnior a desdobrar para séniores. Vemos no barco azul Diogo Gonçalves, atleta que já tinha conseguido o título no escalão de júnior, vir assim aos séniores, mostrar o trabalho que tem feito também esta época. Este atleta que também consegue um 4º lugar no Campeonato da Europa de Júniores e será o nosso representante no Campeonato do Mundo de Júniores. Uma largada muito forte do atleta da Académica, Eduardo Sousa, naturalmente um atleta ligeiro, com os primeiros 1000 metros bastante fortes, também uma característica deste atleta. O atleta júnior Diogo Gonçalves a manter-se atento ao perfil de prova do Eduardo e no momento oportuno a assumir a dianteira e a proporcionarem aqui uma final, os metros finais absolutamente elétricos, com o atleta Diogo Gonçalves a conseguir mesmo vencer o título numa prova muito, muito bem disputada. Temos então Diogo Gonçalves, campeão nacional de skiff júnior, sub-23 e sénior, vencedor também do troféu Henrique Baixinho. Em segundo lugar, Eduardo Sousa da Académica, e em terceiro, também o atleta da Académica, Alessandro Russo. Foi bom. Era o objetivo principal para este Nacional, era os séniores, era ganhar este troféu, era ser o primeiro, tanto de sub-23 como de séniores, e foi muito bom. Foi uma prova muito complicada, já vinha muito durido do júnior, não foi uma prova em que consegui controlar muito, e então cheguei aos séniores já com algum cansaço e vim atrás da prova toda, mas acreditar sempre até ao fim, a prova só acaba na meta, e foi isso que aconteceu. E já o 8 júnior masculino? Mais uma prova de júniores muito, muito boa. Já tínhamos tido as finais do quadri e do 400 masculinos muito disputadas, e vemos nas imagens
isto é cerca de 200 metros no fim, portanto a indefinição das medalhas era enorme. O primeiro lugar, desde cedo, que foi assumido pela equipa mista do Setubalense com o Ferroviário do Barreiro, eles que fazem uma boa largada e conseguem manter-se praticamente toda a prova em primeiro lugar, apesar de uma forte presença também na luta pelo primeiro lugar ali da equipa mista do Ginásio, Cacia e Galitos, eles que não conseguem aguentar o ritmo da equipa do Sul e acabam por ficar apenas e com muito mérito, obviamente, no segundo lugar, a cerca de um barco de diferença para o primeiro. A luta para o terceiro, essa foi talvez a mais interessante durante todos estes 2.000 metros. Tínhamos cerca de 3 equipas a disputar o terceiro lugar, era a equipa da ANL, do Infante e do Viana Remadeiros de Lima, mas é a mesma equipa do Sul, a Associação Naval de Lisboa, que consegue também nos últimos metros superiorizar-se às equipas do Infante e do VRL e conseguir assim a terceira medalha, portanto 2 equipas do Sul no pódio. Em primeiro lugar temos o Ferroviário do Barreiro com o Setubalense no misto, segundo Cacia, Ginásio e Galitos e em terceiro lugar a Associação Naval de Lisboa. Foi disputada até a última remada, exatamente. Começámos mal, na pista 1 é sempre difícil, mas estes rapazes portaram-se muito bem e mostraram que a malta do Sul também sabe remar. E no Nacional de Velocidade em Remo, também o para-remo. Numa edição que contou com uma participação muito interessante do para-remo, temos nas imagens a prova de PR3i. Já nos habituou a esta primeira posição o Tiago Duarte do Ginásio, uma prova que foi muito boa e muito bem disputada com o atleta Emanuel Soares do Sport, e em terceiro lugar a equipa do Infante com o Pedro Coelho a fechar este pódio do PR3i. E vamos então para as 2 últimas regatas da competição, para já o setor feminino com o Quadri Sénior. Como se esperava e como vemos nas imagens, a luta iria ser entre estas 3 tripulações. Aliás, em todas as embarcações de remo feminino tem sido esta a luta, principalmente no escalão sénior. Fluvial Portuense, Clube Naval Infante do Henrique, Sport Clube do Porto, são estas as 3 equipas que vão para a frente. Havia muita incerteza quanto à equipa favorita. Todas estas embarcações durante o último ano têm trocado lugares no pódio, mas a equipa do Fluvial, depois de uma primeira metade de prova mais conservadora, aos 1000 metros a atacar e a conseguir uma distância bastante considerável, elas são sem dúvida a equipa mais rápida neste campeonato nacional, uma vitória bastante expressiva. Em segundo lugar, e depois de fortes ataques do Sport Clube do Porto, temos a equipa do Infante Dom Henrique, e em terceiro lugar então a fechar o pódio a equipa do Sport. Nas imagens, Carla Mendes, Antónia Fernandes, Mariana Rodrigues e Núria Almeida, campeãs nacionais de quadri. Nós largamos atrás, largamos em terceiro lugar, mas continuamos sempre a marcar a nossa posição com a nossa remada, com a nossa estratégia, e fomos até aos 1000 metros sempre bastante firmes e todas juntas, porque o nosso maior segredo é esse, é remarmos sempre todas juntas, muito comprido e principalmente juntas mentalmente. E vamos já para a última regata do programa, a discussão do Troféu Centenário, a Taça Lisboa. Nas 2 últimas edições tinha ganho o Fluvial. Aqui está o Shell de 8 remadores com timoneiros séniores masculinos. Última prova do campeonato, toda a gente com os olhos postos nesta prova. Desde as primeiras 2, 3 remadas que se viu que a Académica e o Fluvial iam lutar entre eles para levar para casa a Taça Lisboa. O Fluvial, detentor do título e também a equipa que nos últimos anos mais vezes venceu a Taça Lisboa. No papel tínhamos 2 equipas com nomes muito interessantes. Eu diria que a equipa da Académica, em termos de poderio e de odds, um bocadinho mais forte. Ainda assim, a ausência de resultados nesta competição nos últimos anos a deixar aqui algumas dúvidas sobre a sua capacidade. Mas depois de uma prova praticamente liderada pelo Fluvial Portuense, a equipa de Coimbra a conseguir nos metros finais, com uma ponta final muito forte, muito intensa, a conseguir ganhar a vantagem necessária para conseguir garantir a Taça Lisboa em Coimbra durante pelo menos um ano. Esta equipa, composta por António Val, Eduardo Sousa, Marcelo Simões, Gonçalo Delgado, Ricardo Paula,
Alisson Russo, Tiago Suzano, Duarte Pinheiro e o timoneiro Tomás Gastor a conseguirem mesmo nos metros finais ganhar a Taça Lisboa, ela que foi a última vez para Coimbra em 2010, portanto um resultado muito bom para esta equipa de Coimbra. O Fluvial Portuense a dar também uma boa resposta aos ataques da Académica, mas a não conseguir manter o primeiro lugar, e temos então a Académica em primeiro, Fluvial em segundo e a equipa mista do VRL com o Sport em terceiro. É assim, sentimos-nos confiantes, tínhamos um grupo que era capaz de fazer uma boa regata hoje e por isso estávamos com um espírito positivo e foi isso que levámos para a regata. Foi necessário acreditar até ao fim, a vitória foi ali ao photo-finish. Exatamente, nós tínhamos delineado uma prova assim dura, trás para a frente, sempre a acreditar que era possível e guardámos toda a energia para o fim e conseguimos passá-los. Esta vitória também é uma prima minha que faleceu este ano e por isso, Ana, esta vitória é para ti. E assim foi a reportagem da edição de 2023 do Campeonato Nacional de Velocidade em Remo no Centro Náutico de Montemor Velho.